Foi então que eu comecei, fiz ali 90 dias de exclusão total de farinha de trigo, centeio e cevada. E foi bem desafiador no início. 10 dias de muita abstinência. E hoje vocês vão entender o porquê dessa abstinência e o que o glúten faz no organismo, que você fica com abstinência quando você retira, quando você está habituado a comer. E eu, né, quando eu fiz faculdade de nutrição, nunca se falava sobre isso, né? Lá em 2005, 2009, 2010, quando eu me formei, não se falava sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso na faculdade, né, de forma negativa. E quando eu me formei, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, e lá eu tive contato com essa informação sobre glúten, né, os malefícios do glúten na saúde de forma geral. E eu resolvi, né, eu fiquei chocada com aquela aula e eu fui completamente convencida de como aquilo estava prejudicando a minha saúde. E como eu poderia ajudar outras pessoas com a minha profissão se eu estava fazendo algo para mim, né? Se eu não estava praticando aquilo que eu estava aprendendo, né? Então, quando eu tive essa informação de como o glúten era ruim, eu resolvi aplicar em mim. Então, eu fiquei ali algumas semanas digerindo aquela informação e tomando coragem para colocar isso em prática. Foi então que eu comecei, fiz ali 90 dias de exclusão total de farinha de trigo, centeio e cevada. E foi bem desafiador no início. 10 dias de muita abstinência. E hoje vocês vão entender o porquê dessa abstinência e o que o glúten faz no organismo, que você fica com abstinência quando você retira, quando você está habituado a comer. E eu fui fazer essa exclusão durante 10 dias, foi bem difícil mesmo. Naquela época não tinha facilidade de produtos, de farinhas, era algo que eu tinha que colocar a mão na massa totalmente para poder aplicar. E foi um desafio, né? Quando chegou o 10º dia, na época eu morava com os meus pais, e meu pai tinha comprado uma marmita para a gente almoçar. Às vezes ele passava no restaurante e pegava um marmitex para a gente almoçar. E naquele marmitex tinha macarrão. E eu lembro que a gente estava discutindo coisas, etc e tal. Eu coloquei a comida no meu prato. E quando eu vi, eu estava colocando o macarrão na minha boca. E aí eu comecei a chorar. Eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito chateada, porque eu tinha furado o meu propósito de ficar 90 dias. E que eu iria ter que começar tudo de novo. Enfim, comecei novamente, mas tudo bem, já tinha passado aquele período de abstinência, então já tinha sido muito mais tranquilo. E com o tempo eu fui colhendo os benefícios desta exclusão, fui sentindo na pele, literalmente, esse efeito dessa exclusão naquele momento que eu estava bem viciada nesse tipo de alimento. E eu sei que muitos de vocês aqui podem pensar, né, quando vocês ouvem falar de ficar sem glúten, né, vocês podem pensar, não tem como viver assim, é muito triste deixar de comer isso. Quem tem glúten em tudo, como que eu vou deixar de comer isso? Tudo tem glúten. Mas olha só, se você vê glúten em tudo, é porque provavelmente você está comendo muito glúten. Então a sua visão só alcança essa gama restrita de alimentos. Essa digestão do glúten libera substâncias semelhantes à morfina no corpo, chamado gluteomorfina. E essa gluteomorfina tem um comportamento semelhante à morfina. E o que a morfina faz no corpo? Ela pode causar euforia, agitação. Lembra o Michael Jackson? Dizem os rumores que ele era viciado em morfina. Então, toda substância que causa essa euforia, essa agitação, essa sensação de prazer, ela também está ligada ao mecanismo de vício. E é por isso que eu, lá em 2011, quando retirei da minha vida, senti sintomas de abstinência. Eu estava viciada.
Então, quando você se propõe a retirar, se você consome isso de forma constante, quando você se propõe a retirar, você vai ter sintomas de abstinência. É provável que você tenha. Então, pode dar mau humor, insônia, dor de cabeça, confusão, né? Pensamento confuso. E o glúten, inclusive, ele é responsável por um sintoma chamado brain fog, que é tipo uma névoa mental, uma confusão mental. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de foco, concentração, né? Síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que para e a perna não para de bater, de mexer, tira o glúten para você ver se não resolve. Então, tá te viciando. Hoje em dia, porque pode ser que você esteja pensando, uma coisa que eu ouço diariamente aqui nas redes sociais. Mas a minha avó comeu isso a vida inteira e morreu com 100 anos. Aquela conversa fiada de quem gosta de terceirizar a responsabilidade do seu problema para outra pessoa, sabe? Então, pessoas que gostam de terceirizar a responsabilidade para outras pessoas gostam de mentir para si mesmas e colocar uma justificativa para ela aceitar, para ela não olhar para a verdade. Então, eu ouço esse tipo de comentário, né? De que a vida é difícil, de que a avó morreu com 100 anos e sempre comeu isso. Então, eu não respondo mais porque isso é comentário de quem está terceirizando a responsabilidade, quem quer fechar os olhos para a verdade. Então, o seu avô, a sua avó morreu com 100 anos mesmo comendo pão? Primeiro, porque ele viveu a maior parte da vida sob um estímulo diferente do que você vive e um estímulo diferente do que os seus filhos e os seus netos viveram. Então, o estímulo prejudicial hoje é muito maior e é por isso que as doenças autoimunes só vêm aumentando. Então, esse vozinho de 100 anos que nasceu lá no ano de 1923, ele se expôs a um número muito menor de condições que o sistema imunológico dele tinha que defender. Você entende que você tem uma doença autoimune porque você perdeu a sua tolerância imunológica, que é a capacidade do seu sistema imunológico te defender, mas ele também precisa saber a hora de parar de te defender. Quando ele não sabe mais a hora de parar, você perde a tolerância imunológica, ele continua atacando. Então, o seu vozinho de 100 anos, ele não passou por isso a vida inteira. Ele veio 50 anos comendo ali comida do sítio, trabalhando, fazendo as coisinhas dele, tendo um número muito menor de substâncias que agrediam o corpo dele e colocavam o sistema imunológico dele para entrar em ação. Ponto. Não tem como comparar o estilo de vida atual com o de 100 anos atrás. Incomparável. Segundo, principalmente com a industrialização, aumentou-se muito o número de produtos feitos com farinha de trigo, principalmente. Então, existe um excesso, né? Uma grande quantidade de produtos de panificação que não existia antes. Então, não é só o pão, é o macarrão, é a bolacha, é o snack, é isso, é aquilo, é a esfirra, sei que lá é um monte de coisa. Não existia isso antes. Segundo, o trigo foi modificado geneticamente, foi melhorado geneticamente nos anos 60. Foram feitos cruzamentos ali, fazendo com que esse trigo se tornasse mais resistente a pragas, mais tolerante a mudanças climáticas, também diminuiu o tempo de cultivo dele, ou ele é mais rápido, né? Isso fez com que ele tivesse uma maior produtividade, mas isso também aumentou em 20 vezes a quantidade de glúten que esse trigo tem. Então, o pão de trigo de hoje em dia não tem mais o trigo selvagem dos anos 50, por exemplo. Muito menos é o mesmo trigo que Jesus Cristo comeu. Então, essas pessoas que também vêm fazer comentários que Jesus Cristo, que o pão está na Bíblia, Jesus comeu o pão, dividiu com os apóstolos, era outro pão. Não é mais o mesmo pão. E as condições de vida que essas pessoas
se expunham há 2023 anos atrás eram outras também. Então, não vem comparar o que é incomparável, tá? Então, o trigo não é mais o mesmo. E o consumo aumentou, né? A Embrapa, né, que é uma empresa brasileira de pesquisa em agropecuária, ela tem uma estatística de que o consumo de trigo pelo brasileiro aumentou de 30 para 60 quilos por ano. Então, além desse trigo ser outro trigo, o consumo aumentou muito devido a essa grande oportunidade, né, essa grande variedade de alimentos feitos com farinha de trigo.